Qual que é o esquema aqui? Vamos pegar questões macro, assim, de um tema, né, patologia, e tentar pegar questões atuais, pegar as bancas que estão acontecendo por aí, provas que estão acontecendo, e tentar resolver aqui junto. E aí é bom que a gente faz meio que uma revisão zona, sabe? Acho que vai ser bacana aí, até para você relembrar de temas macros. E aí peguei questões importantes também. Vamos lá? Vamos começar? Peguei aqui uma questão, ó, da FUNCERN, falava assim: pequena área radiolúcida unilocular de limites bem definidos lateralmente à raiz de um dente vital, sendo mais comum na região de premolares, caninos inferiores, são aspectos radiográficos do cisto dentígero, cisto residual, radicular ou periodontal lateral. Pontos importantes aqui: área pequena, ok, unilocular, tá falando que tá lateralmente a um dente, mas eu acho que o mais importante aqui ainda seria falar que ele tá vital, né? Tá na região de premolar e canino inferior. É aspecto do quê? Poderia ser o cisto dentígero? Não. Cisto dentígero até poderia ser em um dente vital, mas quando que ele acontece? Cisto dentígero é na coroa de um dente incluso, né? Então, se a gente tem um dentinho lá incluso, deixa eu tentar desenhar aqui. Desenhando uma mandíbula, tá entendendo? Vou desenhar aqui um dentinho. Daí apareceria na coroa desse dente, certo? Sempre na coroa de um dente incluso ou parcialmente. Agora, quando ele fala assim pra gente cisto residual, o que que é? Seria um cisto periapical de um dente que já foi extraído e não coretou direitinho. Então teve aquela infecção e aí vai ficar o cisto lá embaixo sem o dente presente. Mas qual que é a grande diferença aqui? O dente nem tá aqui, pra estar na lateral de um dente, né? Não tá aqui e tá falando que o dente é vital. Cisto radicular estaria no ápice de um dente que teve necrose. E aí não seria vital. Agora, quando a gente fala do periodontal lateral, daí sim faz sentido. O que a gente vai encontrar nas características do periodontal lateral? Lembra da região. Isso daí é extremamente importante até para sua prova, né? Cai bastante isso. Vai aparecer da região de pré-molar para frente. Muito mais na região inferior, né? Como a gente está vendo aqui. Aparece na lateral da raiz, esse é outro ponto importante. Vai aparecer uma imagem radiolúcida na lateral da raiz. E ele tem também, essa daqui é a parte óssea, mas ele tem a parte de tecido mole também. Então ele pode ser chamado de cisto gengival do adulto. Qual que vai ser o local? Exatamente o mesmo local. Pré-molar para frente. Mas ele acontece na porção de tecido mole. Então a gente vai ver, como a gente está vendo aqui, um aumento de volume, nodular, pequeno, e ele pode levar uma reabsorção. E aí a gente chama de reabsorção em taça. Vamos supor que aqui a gente tem um dente íntegro, né? Daí geraria aquela reabsorção dessa forma, ó, no dente, certo? Então essas daqui seriam as características importantes. É só ver, ó, menor que 0,5, a gente já falou, pequeno, pode estar azulado e reabsorção em taça. Então aqui ficou fácil, né? Cisto periodontal lateral. Mais uma aqui, ó, essa daí foi da prova CESP-CEBRASP, que tem muita gente que tem medo, né? Prova da CESP-CEBRASP, o que vai acontecer? Verdadeiro ou falso e ponto e acabou. E uma porrada de questões. Nessa daqui ele falava assim: pacientes com pérola de Epstein que se caracterizam por pequenas formações nodulares com 2 a 3 milímetros de diâmetro, coloração esbranquiçada, firme a palpação, circunscritas, únicas ou múltiplas, assemelhando a grãos de arroz, que ocorrem ao longo da ráfia mediana. Devem receber tratamento. E aí, verdadeiro ou falso? Ixi, teve certo e errado. Teve para todos os gostos. Vamos fazer o seguinte, vamos revisar aqui juntinhos e a gente volta. É importante a gente lembrar, quando a gente fala de cisto do recém-nascido, esses cistos palatinos, tem 2 que são importantes. Inclusive, nessa prova da CESP, eles colocaram os 2 na prova. Então, a gente tem as pérolas de Epstein e os nódulos de Bohm. Basicamente, o aspecto é o mesmo. Vai ser um nódulozinho pequenininho, esbranquiçado, né? Vai estar no palato, são os cistos palatinos. A origem de um vai ser diferente do outro e isso também vai determinar o local que eles acontecem. Então, quando a gente pensa nas pérolas de Epstein, são restinhos de epitélio que ficou ali no momento que foi fazer a fusão do processo palatino. Ou seja, está juntando os 2, vai ficar ali na ráfia palatina, ráfia mediana, né? Então aparece naquela linha média e ponto, como a gente está vendo aqui. E aí eu sempre falo, lembra
do E. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês, mas na minha cabeça eu juro que faz e eu não esqueço. Então lembra que o E, quando a gente pensa o E, tem um risquinho no meio. E aí lembra que vai acontecer na linha média, certo? Diferente de quando a gente fala dos nódulos de Bohm. Daí qualquer outro local do palato, então se a gente vê aqui ou aqui, a mesma característica seria chamado de nódulo de Bohm. Então a gente vai ver como nódulos pequenininhos, 2 a 3 milímetros, esbranquiçado, firme a palpação, circunscritas, únicas ou múltiplas, tem esse aspecto de grão de arroz ao longo da ráfia palatina. E eu acho que vocês estão reparando que está com o mesmo texto, né? Aqui esse texto é do Guedes. Guedes Pinto, no capítulo que ele fala de estomatologia e odontopediatria. Tá igualzinho, né? Mas qual que é o pulo do gato aqui? Não precisa de tratamento. Então ele tende a desaparecer. Então em 3 meses ele tende a esfoliar e ele sai ali da superfície. Então não precisa de nenhum tipo de tratamento. Quando a gente fala dos nódulos de Bohm, mesma coisa. Ele vai esfoliar. A diferença então seria a origem, como eu falei para vocês. Aqui é da fusão do processo palatino. Aqui vai ser restinho de epitélio que ficou da glândula salivar, menor, né? Então por isso que tá espalhadinho lá no palato. Eles vão ser preenchidos por queratina, então isso até justifica pra gente a coloração esbranquiçada, né? Semelhante às pérolas de Epstein, mas elas vão estar distribuidinhas aqui no palato duro. Então vou lá voltar com vocês na nossa questão. Qual que tá o erro aqui? Então o erro tava aqui, todo o restinho tava certo. Então aqui errado. Agora olha que legal. Eles colocaram aquela questão e na mesma prova, eu não lembro qual que veio, qual que foi primeiro, aquela ou essa, mas elas estavam tipo seguidinhas, vinha também os nódulos de Bohm. Daí ele falava aqui, os nódulos de Bohm são pequenos cistos preenchidos por queratina, cuja distribuição restringe-se ao palato mole na forma de projeções esbranquiçadas. E esse daqui a gente já revisou, né? E aí agora? Não, calma aí, que eu não quero só a resposta não. Quero a resposta e a justificativa. Errado e por quê? O errado aqui, estava errado de fato, e o errado era porque ele colocou assim, ó, restringe-se ao palato mole. Quando a gente olha lá no textinho que tá no próprio Guedes, ele fala assim pra gente, distribuídos pelo palato duro. Em uma outra parte do livro até fala assim, pode acontecer em palato mole, mas a gente tem que tomar muito cuidado com palavras como essa. Restringe-se. Se tá falando restringe-se, é só palato mole, pronto, acabou. Daí não. Daí justamente era aí o erro. E aí, provas como essa, o que a gente já pode ir observando, né? É sempre no pequenininho. Nunca vai ser um erro grotesco. Ele coloca a maioria da questão bem certinha, de acordo com o livro, e troca pequenas coisas. Então tomem cuidado, né? Com restringe-se. Aqui no final, ele só colocou esse devem receber tratamento. Coisas que tornam obrigatório, né? Deve receber tratamento. Tem que tomar cuidado. Então aqui, estaria errado também. Muito que bom. Peguei agora uma aqui da Fundatec. Essas questões aqui são bem importantes e levam muita gente. Então, vocês que estão aqui, parece que é difícil, mas não é. A gente vai levar um pouquinho mais de tempo para conseguir explicar isso daqui, mas garanto que quem está aqui não erra nunca mais. Quando a gente pensa nos tumores odontogênicos, a gente tem uma classificação, né? Então, ele pode ser classificado como tumor de epitélio, misto ou de ectomesênquimo. Vai depender do quê? Depender da origem daquele tecido. E aí, nessa questão, eles tinham um textão lá, né? Mas eu acabei colocando só resumidinho aqui pra gente. A gente teria que colocar qual que é a origem de cada um deles. Mas o que a gente precisa pensar? Se a gente está pensando que é um tumor odontogênico, a origem está vindo de algo odonto, né? Algo do dente, uma célula dessa origem. E aí a gente só precisaria lembrar, lá da época dos dinossauros, no primeiro semestre da graduação, que a gente aprendeu odontogênese. E aí, se a gente sabe as origens dos tecidos, fica fácil a gente entender qual que vai ser a classificação de cada um deles. Vou mostrar para vocês que esse não é aqueles conteúdos que a gente precisa decorar, sabe? Porque senão até fica muita coisa para decorar. Então lembra disso? Lá do primeiro semestre da graduação? Da época lá dos dinossauros?
Aqui a gente não vai focar muito na odontogênese em si. A gente só vai relembrar o que vai dar origem a cada tipo de tecido. Então vamos lembrar, né, que lá a gente teria o órgão do esmalte e o órgão do esmalte acabaria levando a origem do esmalte. Ponto final. Essa daí é a parte com origem epitelial. Vai ter lá o epitélio interno, retículo estrelado, epitélio externo, tudo isso vai dar origem pra gente do esmalte. Beleza, então o que a gente já sabe? Esmalte veio lá do epitélio. Todo o resto vai vindo, vai virar parte conjuntiva, né? Vai vindo o ectomesênquima. Então a gente teria lá a papila dentária, aqui em volta teria o folículo, né? Ou o saco dentário, e isso geraria pra gente tanto tecido da polpa quanto dentina, cemento, ligamento e também o osso alveolar. Tudo isso, você pode estar pensando, meu Deus, que viagem. Calma aí que vocês vão entender, eu juro. Então se a gente falasse assim, olha, tem um tumor que está acontecendo só em cemento. A origem dele é cemento. O que a gente poderia falar? Ah, então deve ser ectomesenquimal. A origem do tecido não é ectomesênquima? E se eu falasse, tem um tumor que a origem dele é esmalte. O que a gente poderia falar? Então, a origem dele é epitelial. E só com essa filosofia aqui a gente vai conseguir classificar. Ficar vendo. Porque senão a gente teria que decorar tudo isso. E aí não tem espaço na memória para tudo isso. Então a gente vai ver que o nome vai ajudar a gente a lembrar. Então vamos pensar aqui os tumores do epitélio. Primeiro, ameloblastoma. O que o nome vai te ajudar a lembrar? Poxa, é o nome da célula, né? Que produz esmalte. O ameloblasto. Se a gente está falando de esmalte, é epitélio e pronto, e acabou. Tá fazendo sentido até aqui? Sim, então tá jóia. Olha, e o de baixo, que ele fala assim pra gente, ó, carcinoma odontogênico de células claras. Amanda, como que eu vou lembrar que isso daqui tem origem epitelial? O carcinoma ajuda a gente a lembrar. Sempre que a gente fala de um tumor maligno que acontece em epitélio, a gente está falando de carcinoma. Então, sempre que vem a palavra carcinoma, é um tumor maligno de origem epitelial. Anota aí que isso é importante. Diferente de quando aparece sarcoma. Tá aqui, ó. Sarcoma sempre vai ser de tecido conjuntivo. Maligno de tecido conjuntivo. Então, viu aqui que só tem carcinoma no nome, ponto e acabou? É epitelial que a gente está falando. Esse terceiro, segura aí, que ele é o que a gente tem que decorar. O nome não ajuda a gente. Mas no quarto, ó, tumor odontogênico epitelial calcificante. Só falou de epitélio. É ele, ponto e acabou. E o outro ainda, o quinto, fala assim, tumor odontogênico escamoso. Lembra que quando a gente estudava lá a histologia, daí tinha o epitélio escamoso, estratificado, queratinizado? É um tipo de epitélio. Então falou de escamoso, você vai lembrar que é epitelial. Sozinho. Agora, o único que a gente tem que decorar é o tumor odontogênico adenomatoide. E ele é um dos tumores famosinhos. Então o apelido dele é TOA. Esse daí vai ter que decorar. Aqui vai ter alguns que a gente vai precisar decorar também. Deixa eu te mostrar agora como que faz sentido. Ó, agora a gente tá pulando. Quando a gente pensar no misto, ele vai ter um tiquinho de um, tiquinho de outro. Certo? Então vamos pular ele e vamos para aqui, ó, pro ectomesênquima. O que a gente tem que procurar agora? Palavras que lembrem algo que não é epitelial. Então algo que veio de fibra, de osso, de dentina. No primeiro ele já fala fibroma odontogênico. Só fibroma. Qual que é a origem do tecido? Ectomesênquima. Ponto e acabou. O tumor odontogênico de células claras a gente tem que decorar. E o mixoma é danado também, porque a gente tem que decorar. Arruma alguma forma de decorar aí, mas lembra que mixoma, tenta pensar em osso, que osso também vai ser ectomesênquima, mas esses dois precisariam decorar junto com esse. E o cementoblastoma que eu falei pra vocês? Se é cemento, é ectomesênquima e ponto e acabou. E aí fica fácil da gente lembrar. Agora o misto é o mais fácil de todos, porque é só ver se tem um pouquinho de um pouquinho de outro. Como assim, Amanda? Olha aqui, fibroma. Se a gente pensa em fibroma, fibra ectomesênquima. Mas aqui tá fibroma ameloblástico. Poxa, juntou um tiquinho de um, tiquinho de outro. Então aqui é epitelial. Só pode ser misto.
certo? Se tem um nome que está remetendo pra gente, que é ectomesenquimal, e o outro que está remetendo que é epitelial, só pode ser misto. Olha esse, fibro, odontoma, ameloblástico. Se falou de fibro e falou de ameloblástico, já vai ser naturalmente misto. E ainda colocou um odontoma no meio. E o odontoma, o que você precisa lembrar? Quando a gente pensa no odontoma, vai ser aquele tumor que parece um dentinho, né? Ele vai ter que tipo de tecido ali? Esmalte, dentina, pode ter semente, pode ter polpa, né? Então, o que ele vai ter? Ele naturalmente já é misto. A gente tem ali dentina, tem esmalte junto, ele é misto. Grava isso na sua cabeça. Então, tanto o composto quanto o complexo, sempre misto. Por quê? Porque tem esmalte, tem dentina, tem o que ele quiser. Então, aqui ele ainda colocou odontoma, só poderia ser misto. E aqui, odonto, ameloblastoma, juntou o odontoma com o ameloblasto, seria misto também. Odontoma composto e complexo, quem lembra aqui? Qual que é a diferença do composto para o complexo? Composto, vários dentinhos, complexo, massa amorfa. Perfeito! Então, o que eu sempre falo também? As dicas eu vou ficando sempre repetindo, né? Tipo, sempre a mesma piada. Mas, porque o odontoma é tumor famosinho, que gosta de cair na prova. Então, lembra, composto. Composto por quê? Composto por vários dentinhos. Agora, quando a gente pensa em algo complexo, algo que a gente não entende direito, né? E aí vai ser aquela maçaroca que a gente não entende nada. Então, se ele tem forma de dentinho pequenininho, é composto. Se ele não tem forma de nada, é complexo, tá? Agora eu vou separar aqui ainda para vocês quais são os tumores famosinhos, os que a gente precisa conhecer, ó. O ameloblastoma, o TOA, o epitelial calcificante é famosinho também, os odontomas, mixoma e cementoblastoma. Então esses daqui gostam de cair na prova, tem que saber, tá bom? E tem aula também no YouTube que eu falo tanto dos tumores, tem duas partes, uma que eu falo só dos tumores epiteliais e outra que eu falo dos tumores mistos, bem explicadinho. Agora tá fácil pra gente voltar lá pra nossa questão, né? Primeiro ele já colocou pra gente, odontoma complexo. Qual que é a classificação do odontoma complexo? Vamos lembrar, o que tem na composição dele? Tem tanto esmalte quanto dentina, pode ter polpa, pode ter um monte de coisa. Ou seja, ele sempre vai ser misto. Então tá aqui, misto 2. Fibroma ameloblástico. O fibroma passa aquela ideia pra gente que é ecto, né? Mas ameloblástico passa a ideia de esmalte, que é epitelial. Ou seja, só pode ser misto também. Ameloblastoma, agora tá ameloblastoma purinho. Se tá purinho, só pode ser esmalte sozinho. Esmalte sozinho, epitelial. Epitelial é 1. E agora? Esses eram uns que eu falei pra vocês, esse daí precisa decorar, né? O mixoma. Qual que é a classificação do mixoma? Vai colocando nos comentários, gente. Não é só porque eu sou chata, não, e quero interagir com vocês, mas é também para vocês colocarem aí e a gente sai. Lembra que eu falava para vocês, assim, estudo passivo, estudo ativo? Quando vocês interagem comigo, o estudo passa a ser ativo também. Você não tá só lá me ouvindo, né? Então coloca aí para ajudar a fixar. Mixoma, qual que é a classificação? Ectomesênquima, misto ou epitelial? É ecto, muito bom. Então, ecto é 3. E o tumor odontogênico adenomatoide é o TOA, que é aquele que a gente precisava decorar também, mas ele é só epitelial, então seria 1. Então aqui 2, 2, 1, 3, 1. Resposta C. Vamos para mais um de tumor, ó. Esse daqui caiu na prefeitura de Fortaleza. Para começar, ele já falava assim, ó, tumor odontogênico benigno de origem epitelial. Vamos ler tudo e depois a gente vai destrinchando. Origem epitelial, incomum, mais encontrado entre os 30 e 50 anos de idade, sem predileção por gênero, na região posterior de mandíbula, ocorre aumento de volume indolor, de crescimento lento, localmente invasivo. Radiograficamente, exibe uma imagem radiolúcida, uni ou multilocular,
com margem infestionadas associada a dente impactado com estruturas radiopacas calcificadas. Vamos lá, só de falar aqui que é epitelial, a gente já conseguiria excluir alguns caras, porque a gente já tá... Nossa, a gente já tá PhD de classificação. Mas aqui ele colocou apelido, né? Esse daqui, na verdade, é o tumor epitelial calcificante. Tá? É o mesmo cisto, o mesmo tumor, tá? E aí ele colocou, então, o tumor odontogênico epitelial calcificante, é epitelial, a gente poderia deixar. O tumor odontogênico adenomatoide, o TOA, nosso coleguinha, é epitelial também, a gente poderia deixar. O tumor odontogênico escamoso, aquele que eu falei assim, lembra do epitélio escamoso, retificado, queratinizado. Então lembra que é epitelial também, ele poderia ficar. Fibroma meloblástico, juntou o nome de dois origens diferentes. Então aqui é ecton e aqui é epitelial. Já não poderia ser. Ele até acontece mais em região posterior, unimultilocular, mas o que ele acontece mais em jovem, paciente jovem, e ele também não tem estruturas calcificadas. Então não poderia ser ele de nenhuma forma. O mixoma é aquele que é ecto, né? Então já não poderia ser ele. E o mixoma também não tem essas estruturas radiopacas junto dele. Ele vai ser aquele que é famoso por parecer raquete de tênis. Lembra disso? Então ele meio que destrói o osso e fica paredes fininhas, né? Que são as lojas ósseas. Mas como eles fazem ângulos retos, eles acabam parecendo assim, sabe? E aí a gente fala que parece raquete de tênis. Ele também acontece mais em região posterior, mais em paciente jovem, na verdade. Pode ser unilocular também, mas ele não tem estrutura calcificada. Só 2 cistos aqui têm estrutura calcificada junto, que seriam esses 2 primeiros. Então lembra aí, que vai produzir porções calcificadas também, são só os 2, mas vamos revisar o escamoso também. O escamoso, a imagem dele não é muito específica, mas o que ele tem de diferente é que ele faz uma imagem meio que triangular. Então ele faz na lateral do dente, esse aspecto triangular, ó. E aí pode ter uma perda óssea vertical também. Tem algo radiopaco aqui junto? Não. Agora esses 2, tanto o TOA quanto o pingboard, ou epitelial calcificante, sim. Os 2 têm essa característica de produzir porçãozinhas calcificadas. E agora, como que a gente vai saber se é um ou se é outro, se ele é epitelial? Ele deu mais informações pra gente, né? Ele falou local de incidência, falou onde que é mais comum de acontecer, e é isso que a gente vai usar aqui. Na questão, inclusive, ele tinha mais um texto bem grandinho que falava das características histológicas, mas só com as características radiográficas e com local de incidência a gente já conseguiria responder tranquilamente, né? Então, qual que é a diferença de um para o outro? Epitelial calcificante ou pingboard vai acontecer mais em paciente mais velho, diferente do TOA, marca aí, esse daqui acontece em pacientes jovens. Então, os que são mais comuns de acontecer em pacientes jovens seria o TOA e o odontoma. Isso é bem característico. Beleza, esse daqui acontece mais em mandíbula na região posterior. O TOA é o contrário, mais em maxila anterior. Os 2 vão ser uni ou multilocular, só que o TOA é mais comum de ser uni, mas pode parecer multi também, mas é mais comum de ser uni. Os 2 vão estar associados a dentes inclusos, mas aqui, como ele acontece mais em maxila anterior, é muito mais comum ele falar que está associado a um canino, por exemplo. Os 2 podem ser inteiramente radiolúcidas ou ter estruturas calcificadas, como a gente está vendo aqui. Qual que é a diferença então? Para falar que é o TOA, ele vai falar que é um paciente jovem e que está acontecendo em maxila anterior. Lembra disso. Isso vai ajudar muito vocês na prova. Provas mais difíceis, assim, vão sempre tentar confundir vocês dessa forma, colocando 2 que são bem parecidinhos. Agora, quando for o epitelial calcificante, posterior e paciente mais velho, tá? Posterior e mandíbula. Então, voltando lá para nossa questão. Opa, deixa eu voltar para cá. Aí. Como ele falava aqui, que é na posterior de mandíbula, paciente mais velho, vai estar calcificado e unilateral, só podia ser o pingboard, certo? E agora vamos para nossa última. Hoje passou rápido.
uma bem café com leite, pra gente acabar todo mundo feliz, hein? Mas também para lembrar que questões de doenças infecciosas caem muito na prova também. E aí a gente sempre precisa conhecer a etiologia, né? Então essa daqui era a Fundatec. Sobre infecções orais, coloque verdadeiro ou falso. Na primeira ele fala pra gente, candidíase... Não, eu vou esperar vocês responderem. Vou ler todas, vocês colocam aí a respostinha de vocês. A candidíase oral é uma infecção de origem fúngica. 2. A herpes labial é uma infecção oral de origem bacteriana. 3. A sífilis é uma infecção de origem bacteriana. 4. A gengivite é uma infecção de origem viral. Todo mundo acertou, essa daí nem teve opinião dividida. Candidíase é uma infecção fúngica? Certo, verdadeiro, né? Candida albicans. A herpes labial é uma infecção de origem bacteriana? Não, né? Seria viral. Herpes vírus simples. Falso. A sífilis é uma infecção bacteriana? Agora sim, verdadeiro. Daí seria o treponema pálido, né? E na gengivite ele fala que é uma infecção de origem viral. Não, é bacteriana. Um misturadão de bactérias, né? Mas é bacteriana. Então aqui seria falso. Dessa forma, verdadeiro, falso. Resposta é C. Queridos, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir. Deixa um comentário que eu vejo tudo e fico sempre muito feliz. Se inscreve para poder receber o próximo vídeo. Toda semana tem um vídeo novo. Essa daqui, na verdade, é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro ao vivo fazendo um aulão que os próprios seguidores pedem. Se você não tá lá, você tá perdendo. Se você quiser também ter mais aulas como essa, eu tenho o meu curso, Método Odontopódico, que ele é todo preparado para te preparar para o seu concurso também. Lá a gente tem aula de odonto, saúde pública, português, redação, legislação, informática, tudo num só curso. Lá, além de aulas completas, a gente tem resolução de prova, onde eu resolvo todas as questões de odonto, saúde pública com vocês em vídeo. A gente já tem mais de 3.000 questões respondidas em vídeo. E também temos planejamento específico para concurso. Então não importa se você vai estudar de uma forma de longo prazo ou para um concurso específico, você pode usar o MOP. Para saber mais informações, é só clicar aqui no link que tá na descrição. É isso, um beijo e até nosso próximo vídeo.